Bom, se travar alguma coisa, tá, pessoal? Vocês vão me avisando que eu tô com a internet a cabo aqui da escola, mas às vezes ainda trava, tá bom? Bom, então hoje vamos falar das gimnospermas. O que essas gimnospermas têm de especial, tá? Por que ela tá num grupo lá mais evoluído que as pteridófitas? Vamos lá. Então vamos falar as suas características principais. Primeiro, as gimnospermas, ela tem esse nome que vem do grego, tá? Onde gimnos significa nu e esperma significa semente. Opa, semente nua. Até agora a gente não havia falado em sementes, né? Então aí tá a nossa inovação para o grupo. Elas são vegetais que produzem sementes, né? Bom, as gimnospermas são plantas terrestres e que vivem preferencialmente em ambientes de clima mais frio ou clima temperado, tá? Nesse grupo de vegetais, nós temos as plantas como os pinheiros, como as sequoias e também os cipestres, tá? Então, esses grupos de vegetais são muito comuns a gente encontrá-los nos jardins. É muito comum a gente ver pinheirinhos nos jardins, tá? Bom, vamos falar das evoluções então, que é muito importante. Agora eu vou falar uma coisa que a gente não tinha visto ainda nos outros grupos. As gimnospermas, elas possuem, assim como as pteridófitas, raiz, caule e folha, tá? Só que esse grupo já tem uma sacada diferente. Eles já possuem o que a gente chama de ramos reprodutivos. E esses ramos reprodutivos, o que eles contêm? Eles contêm umas folhinhas modificadas que são chamadas de estróbilos. E esses estróbilos são as flores desse grupo de vegetal. Então, ele não tem uma flor vistosa, uma flor linda, mas já tem uma estrutura reprodutiva. Olha que legal. Então, isso é importante vocês anotarem no resuminho de vocês já. Que as gimnospermas possuem ramos reprodutivos com folhas modificadas chamadas estróbilos, tá? Bom, em muitas gimnospermas, como é o caso dos pinheiros e também das sequoias, o estróbilo ele é muito desenvolvido e forma uma estrutura em forma de cone, que eu tenho certeza que vocês conhecem essa estrutura como pinha. Quem já ouviu falar na pinha? Quem já ouviu falar? Né? E ela é muito utilizada para enfeitar até as árvores no final do ano, as árvores natalinas, né? Bom, essas árvores que têm essa estrutura em forma de pinha, elas também são chamadas de coníferas, tá? Tranquilo até agora? Posso continuar? Sim? Posso? Dúvidas? Perguntas? Pode continuar, prof. Então vamos lá. Pode continuar. Ótimo. As florestas de coníferas, então, que são esses vegetais que produzem essas estruturas em forma de pinha, que produzem os cones, tá? Elas normalmente são de regiões temperadas e tem muitas árvores desse grupo das gimnospermas. Na maioria delas, a gente tem gimnospermas, mais inclusive do que as angiospermas. E aonde que nós vamos ter essas florestas ricas em gimnospermas? No Brasil, a gente tem a mata das araucárias, que fica no sul do país. Por quê? No comecinho da aula, eu falei para vocês que as gimnospermas, elas são mais de regiões frias. Então, por isso que está lá no sul do país. Agora, vamos lá para outra evolução desse grupo vegetal. Prestem atenção. As gimnospermas produzem sementes. Primeira vez que eu falo em semente. Briófita não produzia semente, pteridófita não produzia semente. Então, temos agora a primeira evolução
desse grupo aí com relação à sua reprodução. Bom, então a produção de sementes, óbvio, tá? Elas têm, então, aquelas flores que são modificadas, que a gente chamou de estróbilos. Então, nós temos os estróbilos tanto femininos, tanto os estróbilos masculinos, tá? No entanto, o que elas não produzem? Elas têm flores, elas têm semente, mas elas não produzem frutos. Então, prestem atenção. Por isso o nome tem sementes nuas, porque elas não produzem frutos, tá? Então, as suas sementes são nuas porque não fica guardadinha dentro do fruto. Essa inovação também a gente não tinha falado ainda, né? Nós não tínhamos falado de semente e flor. Bom, as gimnospermas também são conhecidas como cicas. Por quê? Tem um grupo desses vegetais que são as cicadáceas. E é um grupo muito grande. E esse vegetal, ela é conhecida popularmente como a palmeira de ramos, tá? Ou palmeira de sagu. E é muito comum no Brasil todo. Ali perto da praça de eventos, várias casas têm as cicas no seu jardim, porque ela parece uma palmeirinha de pequeno porte e ela é muito utilizada para decorar e enfeitar os jardins, tá? O tronco dessas cicadáceas costuma ser mais espesso, tá? A folhinha é bem parecida com uma palmeira, só que ela é bastante rígida, ela é mais dura do que a dos outros vegetais, ok? Bom, agora nós vamos falar de uma parte que é muito importante e eu preciso que vocês prestem bastante atenção para não se perderem, tá? Abriu aqui o material de vocês, deixa eu abrir a apostila de vocês, que daí eu compartilho a tela. Terminou de baixar. Ciências da Natureza. É porque quando eu coloco para baixar o material, abaixa de todas as disciplinas. Aí demora por isso. Pteridófitas. A reprodução das pteridófitas. Plantas com sementes, capítulo 13, é aqui que eu tô. Falei aqui das características principais dela. Tá, então vamos lá. Agora a gente vai falar, então, da reprodução desses vegetais. Esses vegetais, ele tem uma reprodução bastante... É mais complexa do que as outras que a gente estava vendo até agora, tá? É uma reprodução que vocês vão prestar bastante atenção agora, para que vocês não se percam na explicação. E o que ficar com dificuldade, me chama e me para, que eu vou voltando, tá? Bom, então vamos começar. A reprodução das gimnospermas, para eu falar dessa reprodução, eu vou utilizar para vocês como principal exemplo o pinheiro do Paraná, tá? Então eu vou utilizar o pinheiro do Paraná como modelo para explicar a reprodução dessas gimnospermas. Primeira coisa, nessa planta, elas têm sexos separados, ou seja, eu tenho um vegetal macho e eu tenho um vegetal fêmea, tá? Então não tem as duas estruturas na mesma planta. Então, como que a gente sabe? A planta que possui os estróbilos masculinos, ou seja, as flores masculinas, não possui os estróbilos femininos, ou seja, as flores femininas. E vice-versa, tá? Claro que em outras gimnospermas pode acontecer delas terem os dois estróbilos na mesma planta, tá? Só que como eu adotei o pinheiro do Paraná para reprodução, então eu estou falando que o pinheiro do Paraná tem sexos separados. Nossa, que barulho que está aqui no corredor. Vocês estão ouvindo? Tá atrapalhando muito? Não, dá para ouvir, prof. Ah, então tá bom. Tá um barulhão aqui no corredor, tá bem? Bom, então vamos lá. Vamos falar então como que vai acontecer essa reprodução. Então
existem os dois tipos de estróbilos, o feminino e o masculino. E um estróbilo é grande e o outro estróbilo é pequeno. E como consequência da diferença morfológica entre os dois estróbilos, nós também vamos ter dois tipos de esporângios e dois tipos de esporos, tá? Bom, então vamos lá. Prestem atenção. Nos estróbilos maiores, que são os estróbilos femininos, cada esporângio, que é o óvulo, produz um megásporo, tá? Então, ó, no estróbilo feminino, cada esporângio produz um megásporo. O megásporo, ele não sai, ele fica ali dentro do megasporângio, tá? E vai ficar esperando receber o grão de pólen que vem lá do estróbilo masculino, tá bom? Então, prestem atenção, vou retomar isso aí. O megásporo, né? Ele é produzido dentro do esporângio do estróbilo feminino. E aí, o que acontece? O megásporo ele fica retido no esporângio, ele não é liberado, como o que acontece lá nos outros grupos. E aí, dentro do óvulo, tá? Vai ter vai originar o que a gente chama de gametófito feminino, que é a oosfera. Essa palavrinha vocês já ouviram. Nos outros grupos eu já falei de oosfera, tá? Então vamos lá. Nós temos o estróbilo feminino, que é maior e origina o megásporo. O megásporo, ele vai dar origem ao gameta feminino, que é a oosfera. Beleza? Tranquilo? Tá. Agora vamos falar do aparelho reprodutor masculino, tá? Vamos falar do aparelho reprodutor masculino. Nos estróbilos menores, que é o nosso aparelho reprodutor masculino, cada estróbilo, que também é chamado de saco polínico, produz os micrósporos. Os micrósporos, por quê? Porque são menores, tá? E aí o que a gente tem? Que cada micrósporo vai dar origem a um grão de pólen. E aí, esse grão de pólen, ele vai ser liberado. Ele vai ser liberado e ele vai ser carregado pelos agentes polinizadores. Quando chega um agente polinizador, que pode ser o vento ou pode ser um animal, né? Ele leva esse grão de pólen para a árvore que tem o estróbilo feminino. E aí, cada grão de pólen, quando se adere lá no aparelho reprodutor feminino, ele forma o que a gente chama de tubo polínico, tá? E aí o tubo polínico vai crescendo e vai chegar lá na oosfera. Quando chega na oosfera, ele produz o que a gente chama de zigoto. Por quê? Ocorreu a fecundação. E aí, esse zigoto vai se dividir e vai dar origem a um vegetal jovem. Ok? Tranquilo? Sim. Sim? Mesmo? Posso confiar? Pode. Tá. Peraí, prof, vou beber um Yakult. Ah, pelo amor de Deus, né, Flávio? Que engraçado. Não precisa avisar, Flávio. Quando a gente fala em fecundação, lembrem-se que quando fecundou, originou a semente, que é a primeira vez que a gente falou em semente nos grupos vegetais, tá? E essa semente, ela é nutrida por um tecido chamado endosperma. O endosperma, então, é o tecido que vai nutrir todo esse vegetal durante a sua germinação, ok? Tranquilo? Tá. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Então, esses vegetais agora, depois a gente já vai para as angiospermas. Esses vegetais agora, então, trazem duas grandes inovações. Quais são as principais inovações que a gente viu? Quem sabe me falar, só para eu ver se vocês entenderam?
Tem uma planta que ela é feminina e tem uma planta masculina. Isso. E o que caracteriza essa planta ser feminina e masculina? Eu não lembro o nome agora. Esqueci o nome. Os Esperma. estróbilos, tá? Então tem o estróbilo feminino e tem o estróbilo masculino. E os estróbilos são flores, são as flores modificadas, tá? Que dão origem a partir de folhas. E qual que é a segunda inovação que nós temos? Além dessas flores. Qual que é o que eu falei para vocês que é a primeira vez que... Oi. Pode falar. Maria Fernanda travou, não ouvi seu áudio. Tá travando muito, não dá pra entender o que a senhora tá falando. Tá travando? E eu tô com a internet de cabo da escola, Maria Fernanda. Bom, ó, vou fazer o seguinte, eu já vou subir essa aula pro YouTube, eu já vou postar ela na plataforma, tá bom? E aí vocês revejam essa aula para vocês não ficarem com dificuldade, tá? Só para esclarecer, as duas estruturas que eu falei para vocês que determinam esse novo grupo de vegetal são os estróbilos, que são as flores, e também as sementes, ok? Eu vou encerrar essa aula, já que está travando bastante, e aí eu já subo ela na plataforma e vocês assistem de novo esse videozinho. Combinado? Beleza, então.